Imagine um encontro que muda tudo em questão de segundos. Você acredita que um simples acidente pode unir dois mundos completamente diferentes? O que você faria se derrubasse água no terno de um CEO poderoso, frio e inalcançável? Pois é exatamente isso que aconteceu aqui. Essa é a história de uma jovem simples e inocente, que sem querer cruzou o caminho de um dos homens mais temidos e respeitados do país. Mas o que parecia apenas um erro embaraçoso acabou virando o início de uma paixão arrebatadora. Curta o vídeo se já ficou curioso para saber como tudo começou, se inscreva no canal para não perder nenhuma parte dessa história e já comenta. Você acredita em destino? Karina nunca tinha gostado do silêncio das noites na cobertura envidraçada do Grupo Montrelli. Àquela hora, quando a cidade se dobrava em buzinas longínquas e luzes que piscavam como constelações nas margens do Tietê, o oitavo andar parecia flutuar fora do tempo. A impressora chiava ao fundo, cuspindo relatórios de custo. O ar-condicionado fazia uma trilha constante, e o relógio digital ao lado do monitor marcava 22:17, lembrando a ela que as horas extras tinham se tornado mais um hábito do que uma exceção. Ela revisava a quinta versão de um documento. Plano de Contingência Logística, Q4, quando o reflexo de um elevador abrindo interrompeu seu foco. A porta metálica correu com um sussurro, e na moldura surgiu Lorenzo Montrelli, impecável em um terno antracite, sem gravata, com a camisa frouxa no último botão como única concessão à madrugada. A presença dele mudava a densidade do ar. Não era só poder. Era uma espécie de geometria exata, uma ordem silenciosa que fazia tudo o mais parecer desalinhado. Você ainda está aqui, Karina? A voz dele não trazia reprovação nem surpresa. Era apenas uma constatação limpa, objetiva, como a linha de uma planilha. Ela respirou fundo, guardou a caneta e ajeitou, por reflexo, o cabelo preso em um coque despretensioso. Falta pouco, Sr. Montrelli. O setor de compras pediu uma revisão final nos prazos de entrega do polo de Sorocaba. Quiseram adiantar em 2 semanas, mas eu revisei os contratos e... Ótimo! Ele fez um leve aceno. Traga para a minha sala. Karina pegou a pasta etiquetada com capricho, contingência final. Abraçou o notebook contra o peito e atravessou o corredor com tapete grafite, onde o próprio caminhar parecia precisar de licença. A sala de Lorenzo era ampla, mas nada nela gritava ostentação. Linhas minimalistas, madeira natural sem excessos, uma fotografia em PB da ponte estaiada e, sobre o aparador, um porta-retratos discreto com uma imagem antiga de um menino de uniforme escolar ao lado de uma mulher de semblante doce. Karina já a tinha visto. Era a mãe de Lorenzo, falecida há anos. Ele jamais falava dela. Sente-se, disse apontando a cadeira diante da mesa. E me conte por que a revisão. Ela explicou. O gargalo da transportadora, o risco de multa por atraso, o efeito em cadeia. Ele ouviu sem interromper, olhos de aço escuro, dedos entrelaçados. Ao final, apenas assentiu. Aprovado. E então, como se mudasse de assunto puxando uma cortina, adicionou. Karina, vou ser direto. Preciso tratar de algo que não cabe em um e-mail. Ela se preparou para qualquer coisa. Uma transferência de setor, uma promoção, talvez uma bronca, menos para o que veio a seguir. Lorenzo abriu a gaveta e retirou uma pasta preta, sem etiquetas. O gesto, contido e preciso, tinha a solenidade de um juiz retirando uma sentença. Há uma cláusula no testamento do meu avô. Começou, os olhos de Lorenzo brevemente desviando para a fotografia da ponte, como se calculasse um ângulo invisível. Para consolidar o controle de voto do Grupo Montrelli, preciso comprovar até o fim do trimestre a estabilidade da minha vida pessoal. Em termos simples, devo estar casado. O conselho e os fundos que negociamos têm particular predileção por gestores com base familiar sólida, como gostam de dizer. É uma exigência conservadora e, na minha opinião, obsoleta. Mas é a regra. Karina piscou, o coração acelerando como uma folha pega por vento repentino. A palavra casado ficou suspensa, deslocada no ar de vidro e concreto. E o que eu...
Começou, mas a frase se dissolveu. Preciso de um casamento por contrato, disse Lorenzo, com a neutralidade de quem apresenta um KPI. Curto, claro, sem zonas cinzentas. E preciso que seja com alguém absolutamente confiável, que conheça a rotina da empresa, que mantenha discrição, que entenda limites. Preciso de você. A primeira reação de Karina foi rir. Não de deboche, mas de incredulidade. O som, no entanto, morreu antes de nascer. Havia seriedade nos olhos dele, uma seriedade quieta, sem arrogância. O bilionário frio, o homem que assinava aquisições multimilionárias com a mesma expressão com que pedia um café. Ela apertou a pasta contra o peito, buscando algo onde se ancorar. Senhor Montrelli, isso é... Procurou a palavra que fizesse justiça ao absurdo. Inusitado. É, confirmou ele, impassível. Mas é prático, e eu valorizo o que é prático. Silêncio. Karina ouviu, como em um outro plano, as lembranças habituais que a acompanhavam quando fechava os olhos. A mãe, que precisava de medicamentos caros e consulta mensal com especialista. O irmão, Ícaro, no último ano do ensino médio, na corda bamba entre a necessidade de trabalhar e o sonho de fazer engenharia. O boleto do aluguel dobrado na gaveta da cozinha, o gás que terminara 2 dias antes do previsto. Ela tinha aceitado o trabalho extra, cortado pequenos luxos, o que em sua realidade significava trocar ônibus por caminhada e café por água. Ainda assim, as contas corriam como rios que nunca se saciavam. E por que eu? Perguntou, quando conseguiu alinhar a voz. Há outras pessoas, muitas. Ele não hesitou. Porque você faz perguntas certas, não pergunta o que não precisa, cumpre prazos impossíveis e nunca usou meu sobrenome como senha para abrir portas que não são suas. Porque confio em você. E porque você, Karina, é o tipo de pessoa que não confunde acordo com fantasia. A última frase a atingiu com uma mistura de reconhecimento e resistência. Não confundir acordo com fantasia. Como se ele tivesse lido sua infância de novelas assistidas no sofá, a imaginação treinada para ver amores épicos onde havia apenas rotina. A maturidade tinha ensinado a ela a diferença entre sonho e necessidade. E ainda assim, a palavra casamento, dita daquele jeito, roçava uma área sensível demais. O que exatamente o senhor está propondo? Conseguiu perguntar. Lorenzo empurrou a pasta preta na direção dela. Dentro, folhas impecáveis, bordas simétricas, termos calcados em uma linguagem que, mesmo sem formação jurídica, ela reconheceu como blindagem. Havia um sumário. Acordo pré-nupcial e regras de convivência. Karina começou a ler, os olhos varrendo itens com crescente incredulidade. Duração do contrato, 12 meses, leu em voz baixa. Aparições públicas conjuntas, 3 agendas mensais. Residência comum com quartos separados. Confidencialidade absoluta. Nada de demonstrações de afeto sem prévia concordância mútua. Término amigável com transferência de bens e compensações pré-estabelecidas. Compensações que incluem, ele interveio objetivo, o pagamento integral das suas dívidas declaradas, uma conta de poupança em seu nome, um apartamento de um dormitório mobiliado ao fim do período e um fundo de estudos para o seu irmão, Ícaro. Já pesquisei as possibilidades, ele tem boas notas, engenharia é viável. Karina ergueu o olhar, um choque atravessando a espinha. O senhor pesquisou sobre a minha família? Eu não faço propostas sem due diligence, respondeu Lorenzo, sem um traço de constrangimento. E antes que pense que invadi sua vida, a maior parte é informação pública. O resto, dedução de quem observa. Você atende o telefone da sua mãe às quartas-feiras, às 19h40, quase sempre no corredor perto da máquina de café. Seu rosto muda. Não é um problema de curiosidade, é o meu trabalho perceber variações. A forma como ele disse perceber variações soou quase clínica. Karina sentiu ao mesmo tempo uma pontada de exposição e outra de alívio, como se alguém finalmente tivesse nomeado o peso que ela carregava sem escândalo. E o senhor? A pergunta escapou, leve, imprudente.
Por que um homem que pode ter tudo precisa de um casamento com hora para acabar? Por um segundo, a expressão de Lorenzo oscilou. Uma sombra mínima, como a oscilação de luz quando o elevador passa entre andares. Porque meu avô acreditava que empresas só ficam de pé quando quem as dirige sabe dividir a mesa com alguém depois do expediente, disse, em tom neutro. Concordo com a premissa? Não sei. Cumpro a regra? Sim. E por quê? Se eu não cumprir, parte do controle vai para mãos que preferem destruir a empresa para vender as peças do que mantê-la de pé. Parte do controle vai para mãos. Karina imaginou os bastidores. Conselheiros que mediam poder em milímetros, acionistas que trocavam lealdades como quem atualiza uma tabela, parentes oportunistas. Aquilo não era uma comédia romântica, era xadrez de alto risco. Ainda assim, por baixo desse xadrez havia gente, funcionários do polo de Sorocaba, motoristas de caminhão, estagiários com sonhos, mães que pegavam ônibus às 5. Havia também Ícaro e a mãe de Karina. E ela mesma. Ela folheou mais algumas páginas. Cláusula 7. 2. As partes comprometem-se a estabelecer comunicação respeitosa, evitando comportamentos humilhantes, degradantes ou invasivos. Achou-se sorrindo, breve. Ele já previa até o trato humano. E se... Começou e parou, apreensiva com o próprio atrevimento. E se no meio disso tudo os sentimentos acontecerem? Lorenzo a encarou por uma fração de segundo a mais do que o necessário. O contrato não legisla sentimentos, respondeu por fim. Ele ordena comportamentos. Se sentimentos surgirem, conversaremos como adultos. Se não surgirem, manteremos a ordem. Em ambos os casos, o respeito é cláusula irrevogável. Havia frieza ali. Havia. Mas não era crueldade. Era talvez a forma como alguém que aprendeu a conter sangramentos lidava com o risco de abrir o peito. Karina reconheceu isso porque, de outras maneiras, fazia algo parecido. Sorria para as recepcionistas quando queria chorar. Segurava o mundo com grampos e organizadores. "Quanto tempo eu tenho para decidir?" perguntou a boca ligeiramente seca. "O cartório fecha às 16 horas", ele disse, consultando o relógio de pulso. "Mas eu não trabalho com pressa emocional. Leve a pasta. Leia. Faça perguntas. Se decidir não aceitar, amanhã seguimos como sempre. Ninguém saberá." Karina assentiu, recolhendo os papéis como quem recolhe algo quente demais para as mãos. Levantou-se. Ele acompanhou o gesto, caminhando com ela até a porta. No meio do caminho, um detalhe interrompeu a marcha perfeita. Uma pequena lasca de vidro no chão, quase invisível, provavelmente de algum porta-canetas que alguém derrubara. Karina freou, segurando o braço dele por reflexo. Cuidado. Foi um toque rápido, quase inexistente, mas existiu. O antebraço dele era firme, o tecido do blazer macio. Os olhos, quando a miraram, não eram de gelo, eram atentos. Ele olhou para a lasca, recolheu-a com cuidado e a jogou no lixo. O silêncio que se seguiu não foi o mesmo de antes. Tinha uma pequena diferença de temperatura. "Obrigado", disse, e a palavra simples soou diferente na boca de alguém que raramente a usava. No elevador, Karina apertou o botão do térreo com a pasta preta colada ao peito. O espelho devolvia uma mulher de 27 anos, olhar desperto, olheiras discretas, postura de quem se acostumou a ocupar pouco espaço. No reflexo, e talvez fosse imaginação, ela parecia 2 milímetros mais alta. Do lado de fora, o vento de agosto cortava a pele. Karina desceu a pé até o ponto de ônibus, preferindo gastar passos a moedas. A pasta dentro da bolsa pesava como uma segunda caixa torácica. No concreto do caminho, memórias vieram em ondas. A primeira entrevista para a secretária júnior. Não tenho experiência em grupos, mas aprendo rápido. Os turnos na papelaria aos sábados, o orgulho da mãe quando ela comprou o primeiro celular em 12 vezes. E agora, aquilo, um casamento, por contrato. Com Lorenzo Montrelli. O ônibus sacolejou pelas avenidas, e Karina encostou a testa na janela. Pensou no apartamento de um quarto que o contrato prometia. Pensou em Ícaro, estudando com livros emprestados, desenhando pontes em cadernos pautados.
Pensou na mãe segurando a alça da bolsa com força quando as dores aumentavam. E pensou em si mesma, em como uma decisão poderia mudar a geografia de todas as outras. O celular vibrou. Mãe. Ela atendeu. Oi, mãe. Filha, desculpa a hora. Está tudo bem? Você está com a voz diferente. Karina respirou, peneirando o que dizer. Longo dia, mas tudo sob controle. E aí? Liguei só para dizer que o seu tio trouxe maracujá. Fiz suco. Guardei para você. Houve um sorriso na voz dela. E o Ícaro passou naquela prova de matemática. Tira uma folga para jantar aqui amanhã? Karina quase disse, não vou poder. Quase falou sobre planilhas e prazos. Em vez disso, sentiu uma vontade inesperada de estar ali, numa mesa simples com suco de maracujá e risos, de pisar num chão que fosse de casa. Vou sim. Amanhã à noite, respondeu, e fez uma conta rápida, organização automática. Cartório fecha às 16 horas, cerimônia civil poderia acontecer antes, papelada em mãos. Depois, jantar. Como se fosse fácil. Te amo, filha, a mãe disse. E esse te amo veio como uma âncora. Também, mãe. Até amanhã. Chegando ao seu bairro, Karina subiu a escada antiga de 3 lances que sempre cheirava a sabão em pó. O apartamento, pequeno e arrumado, recebeu-a com o silêncio amigável das coisas em seu lugar. A xícara favorita com um fio de lasca na borda. 2 plantas de nome, Amélia e Benedita, companhia de janelas. Uma prateleira com 3 livros mais lidos do que novos. Ela colocou a pasta sobre a mesa, esquentou água, preparou um chá e sentou. Ler aquela pasta foi como caminhar em um labirinto com placas claras. Item 1, objetivo. Item 2, duração. Item 3, residência. Item 4, comunicação. Item 5, financeiro. Em cada linha havia uma tentativa de impedir que o desconhecido explodisse em danos. E ainda assim o desconhecido sempre encontrava brechas. Karina rabiscou perguntas em post-its. Tenho autonomia para continuar trabalhando? Sim, o contrato previa manutenção do trabalho. E se a imprensa invadir minha vida? Um anexo previa assessoria e defesa jurídica. E se eu desistir antes? Havia multa, mas também cláusula de rescisão por motivo grave. Ela voltou à cláusula 7.2, a do respeito irrevogável, e parou ali. Lembrou-se do toque que evitara o caco de vidro. Lembrou-se do obrigado. Lembrou-se também dos meses em que trabalhou com outros executivos, homens de sorrisos fáceis e palavras que derrapavam para além do profissional. Lorenzo não era assim. Ele erguia muros por dentro e por fora desenhava caminhos com régua. Não inspirava conforto, mas inspirava uma espécie de segurança, a de que as coisas ditas seriam cumpridas. A madrugada avançou até o lugar onde os ruídos se dissolvem. Karina deitou-se um pouco, sem pregar os olhos. No escuro, deixou as perguntas se alinharem em colunas invisíveis. De um lado, o que perderia, do outro, o que ganharia. Liberdade versus sossego da família, intimidade versus proteção. A própria história versus um novo capítulo. E por baixo, uma questão que não admitia resposta por contrato. O que aquilo faria com o coração dela? Ao amanhecer, a cidade acendeu em tons pálidos. Karina tomou banho, prendeu o cabelo de um jeito mais firme, vestiu uma camisa creme e uma calça preta, quase uniforme. Guardou a pasta, os post-its colados na última página e saiu. No metrô a vida seguia conforme. Pessoas cochilando, podcasts, crianças perguntando. Ela pensou que, enquanto decidia algo descomunal, o mundo todo continuava a contar moedas, acalmar bebês, rir de piadas ruins. Havia conforto nessa indiferença do mundo. No escritório, chegou cedo, pediu um café preto à moça da copa e, bem antes das 9 horas, digitou um e-mail. Assunto: dúvidas. Acordo pré-nupcial. Foram 7 perguntas objetivas. Poderei conduzir minha rotina sem assessoria pessoal constante? Apoio psicológico está previsto? Em caso de doença na minha família, como compatibilizamos aparições públicas? Quais são os limites para visitas da imprensa ao meu bairro? E se eu quiser manter meu sobrenome?
Posso reservar um domingo por mês sem agenda? Se houver desrespeito, como se aciona a 7.2? A resposta de Lorenzo chegou 15 minutos depois, seca, numerada, clara. Sim, 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 blindado, claro sim. Processo interno imediato com equipe de compliance. Ao fim, se houver algo que não esteja coberto, incluiremos um adendo. Prefiro excesso de clausulado a lacunas. Às 10 horas em ponto, ele a chamou na sala. Não havia pressa. Havia precisão. Ele indicou a cadeira. Ela sentou, respirou e colocou a caneta sobre a mesa, mas ainda a segurou com 2 dedos, como quem negocia consigo mesma. Antes de qualquer assinatura, disse Karina, preciso que o senhor saiba de 3 coisas. A primeira, eu não sou um enfeite para tapar buraco de reputação. Faço meu trabalho bem feito. Serei leal ao acordo, mas quero ser tratada como parceira de uma missão, não como uma funcionária que se troca de uniforme. Anotado, disse Lorenzo sem ironia. E concordo. A segunda, minha família vem primeiro. Se minha mãe precisar de mim, não haverá agenda de fotografia que me tire do hospital. Isso não está em discussão, ele respondeu a voz tão firme que soou quase gentil. A terceira, eu não sei que tipo de pessoa o senhor é quando as coisas não saem como o planejado. Não sei se grita, se some, se fecha a cara. A cláusula 7.2 me ajuda, mas queria algo mais. Humano. Se um de nós atravessar um dia ruim, que a regra seja falar disso antes de virar gelo. Lorenzo pousou a caneta. O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros, menos técnico. Ele inspirou devagar, como quem muda de trilho. Eu não grito, disse, e não jogo portas. Eu me recolho e resolvo. Às vezes deveria falar mais. Posso me comprometer com isso. Quando eu me calar por tempo demais, você tem permissão para dizer 7.2 em ação, e eu vou parar o que estiver fazendo para te ouvir. Está satisfeito para algo mais humano? Karina não esperava a frase. Um canto da boca dela ameaçou sorrir. Está. Ele girou o contrato, colocando-o voltado para ela. Você mantém seu sobrenome, sua rotina e seu guarda-chuva de domingos livres. Às quartas, 19h40, ninguém agenda nada para você. Os olhos dele sustentaram os dela por um segundo que, de novo, pareceu mais longo do que deveria. Cartório às 14 horas. Se a resposta for não, mando um e-mail para o conselho e lido com as consequências. Se a resposta for sim, seguimos com discrição. Karina sentiu a vibração leve do celular no bolso. Uma mensagem de Ícaro. Passei também em física. Quando eu terminar o ensino médio, vou construir uma ponte com seu nome. O coração dela deu um passo. Não no vácuo, no chão. Ela pensou em como às vezes o amor é uma construção civil. Pilares fincados no leito, cálculos, concreto, reinício quando trinca. Passou as páginas até o final, respirou como quem vai mergulhar e só então baixou a caneta. A tinta deslizou na folha com a caligrafia treinada de quem aprendeu a ser legível para o mundo. C-A-R-I-N-A. Quando devolveu a caneta, as mãos tremiam menos do que ela imaginava. Lorenzo, então, assinou também. A assinatura dele era seca, geométrica, quase um logotipo. Houve um segundo de nada. Depois ele juntou as folhas, prendeu com um clipe e disse: às 13h40 desceremos. O carro estará na garagem. O cartório é rápido. Pausa. E, Karina, obrigado. Pelo quê? Por fazer perguntas certas, respondeu, e por me dar a chance de tratar disso como um projeto com 2 partes, não um problema com uma solução comprada. Ela levantou, pronta para sair, quando ele acrescentou: uma última observação. Você não é um enfeite. É a pessoa que, desde que chegou, pôs de pé 2 áreas que cambaleavam e ainda lembrava de mandar mensagem quando minha reunião com o conselho atrasou 20 minutos. Isso salvou um acordo de 90 milhões. Você não sabe, mas sabe. A porta se fechou atrás dela devagar. No corredor, Karina deteve o passo por um instante, respirando, como quem mede um terreno antes de plantar. Dona Glória, da recepção, passou empurrando um carrinho de café e piscou com carinho. Hoje tem cheiro de novidade, minha filha, disse numa sabedoria que não vinha de contrato nenhum. Karina sorriu.
Tem sim, dona Glória, de novidade e de maracujá. Maracujá? Longa história. De volta à sua mesa, ela abriu uma planilha de tarefas. A lista do dia parecia ganhar outras camadas. Em vez de parecer ridícula diante do que viria, a rotina oferecia equilíbrio. Revisar o contrato de Sorocaba, enviar e-mails, organizar a agenda, ligar para a mãe confirmando o jantar de mais tarde, e às 14 horas, cartório. Uma linha só. Um ponto no mapa. Mas quantas ruas internas conduziam até ele? Às 13h35, juntou a bolsa, conferiu a pasta, checou a mensagem de Ícaro e, por hábito, endireitou uma pilha de papéis na recepção. No elevador, o espelho repetiu a imagem de duas pessoas. Ela, de camisa creme, ele, de terno antracite. Não eram um casal. Eram duas linhas prestes a cruzar um mesmo eixo por motivos pragmáticos. E, no entanto, a sensação no estômago de Carina lembrava mais o primeiro dia de aula do que a assinatura de um serviço de telefonia. Medo? Perguntou Lorenzo sem ironia. Respeito, ela corrigiu. Por aquilo que ainda não sei. Sensato. A porta do elevador abriu-se na garagem. A luz fria dos neons se refletiu no asfalto. Lorenzo segurou a porta do carro para ela entrar primeiro. Um gesto mínimo, sem floreios, mas que, como o caco de vidro, contava 1 milímetro de diferença em um mapa que poderia ser todo reta. Quando o carro ganhou a rua e a cidade se desenrolou em fachadas e semáforos, Carina encostou a cabeça no apoio e, pela primeira vez em horas, fechou os olhos por 2 segundos. Do lado de dentro, uma promessa silenciosa com si mesma. Manter o coração em pé, a espinha reta, a voz clara. E se um dia o gelo rachasse, dela ou dele, que fosse com a dignidade de quem atravessa um rio olhando onde pisa. Do lado de fora, a placa azul com letras brancas anunciava Cartório de Registro Civil. O motorista estacionou com eficiência. Lorenzo olhou o relógio. Carina olhou as mãos. Os dois respiraram. Pronta? Ele perguntou. Ela abriu a porta, sentindo o ar da rua bater no rosto, e sorriu de um jeito que misturava coragem e calma. Vamos cumprir um contrato, disse, e honrar a cláusula 7.2. Eles caminharam lado a lado. No saguão, pessoas se casavam por amor, por impulso, por concerto, por música. Eles, por um acordo. Mas enquanto a caneta se preparava para traçar a próxima assinatura, Carina percebeu que por baixo das cláusulas e da burocracia havia uma outra tinta, a do que ainda podia acontecer. E ninguém, nem mesmo o melhor contrato, sabia legislar sobre isso. A caneta tocou o papel. O brilho do metal refletiu a luz fria do balcão. E antes que alguém dissesse próximo, o mundo pareceu prender a respiração, como se a cidade inteira aguardasse em silêncio o que depois aconteceria. O cartório parecia frio demais para algo que, em qualquer outra circunstância, deveria ser carregado de calor humano. A sala era ampla, de paredes claras e flores discretas em vasos de vidro, como se quisessem emprestar alguma vida a um ambiente que exalava burocracia. Havia algumas cadeiras alinhadas, ocupadas por testemunhas e funcionários. O relógio na parede marcava 14h07. O tempo, naquele lugar, parecia não pertencer à vida, mas a uma agenda cuidadosamente organizada. Carina entrou ao lado de Lorenzo, e cada passo ecoava dentro dela como uma batida mais forte do coração. Ela vestia um vestido simples, de corte reto, na altura dos joelhos, em um tom de azul suave que combinava com a sobriedade da ocasião. Não era branco, não havia véu, nem flores na mão. Apenas um traje escolhido para que não fosse notada em excesso, para que pudesse se misturar ao cenário como mais uma figura na engrenagem. Já Lorenzo, em seu terno antracite perfeitamente alinhado, parecia incorporar a figura de quem sempre controla cada detalhe. Ombros firmes, semblante inabalável. Um homem de aço, cumprindo mais uma etapa de um plano. A funcionária do cartório os guiou até a mesa principal. Sobre ela repousavam os documentos já revisados e rubricados. 2 livros enormes de registros aguardavam para receber assinaturas. Carina respirou fundo, lembrando-se do jantar prometido para mais tarde na casa da mãe. Tentava se agarrar a pequenos pontos de realidade, para não sentir o peso esmagador do que estava prestes a fazer.
Do outro lado, Lorenzo observava tudo em silêncio. Ele não parecia nervoso, tampouco emocionado. Seus olhos apenas analisavam o ambiente, calculando os movimentos como se estivesse em mais uma negociação. Carina se perguntava se algum dia ele realmente permitiria que algo escapasse daquelas defesas que usava como armaduras. O juiz de paz ajeitou os óculos, conferiu os nomes e documentos e começou a cerimônia. A voz dele era monótona, quase mecânica, como se já tivesse repetido aquelas palavras centenas de vezes naquela semana. Estamos aqui reunidos para oficializar a união civil entre Lorenzo Montrelli e Carina Duarte. As palavras flutuavam no ar, pesadas demais para o coração de Carina, leves demais para a expressão fria de Lorenzo. Ela olhava para os papéis e sentia como se estivesse assinando uma sentença, não um início. O sim que se aproximava parecia maior do que ela, e ainda assim, inevitável. Enquanto isso, no fundo da sala, alguns funcionários da empresa, escolhidos como testemunhas discretas, cochichavam entre si. Alguns olhares carregavam surpresa, outros, pura curiosidade. Afinal, o homem que sempre se declarara avesso a compromissos pessoais estava diante de uma oficialização pública. Era uma cena que ninguém teria imaginado. Carina, por sua vez, evitava encarar aqueles olhares. Não queria ser alvo de especulações. Sabia que, para a maioria, aquela união jamais faria sentido. Quem acreditaria que um bilionário escolheria sua secretária sem charme exuberante, sem fortuna para ser sua esposa? Mas ali estava ela, prestes a tornar-se exatamente isso, ainda que apenas por contrato. Quando chegou a hora da pergunta solene, o juiz de paz ergueu os olhos. Lorenzo Montrelli, aceita casar-se com Carina Duarte de livre e espontânea vontade, respeitando os direitos e deveres desta união civil? Houve um instante de silêncio, e todos aguardaram. Lorenzo inclinou a cabeça ligeiramente, sem emoção no rosto, e respondeu com voz firme. Sim. Não havia hesitação, nem calor, apenas a pontualidade de quem cumpre uma etapa prevista. Agora, todos os olhares se voltaram para Carina. O juiz repetiu a pergunta, adaptando o nome dela. Carina Duarte, aceita casar-se com Lorenzo Montrelli de livre e espontânea vontade, respeitando os direitos e deveres desta união civil? As palavras ecoaram dentro dela. Livre e espontânea vontade. Uma ironia cruel. Aquilo estava longe de ser espontâneo, mas, ao mesmo tempo, era a decisão que ela havia tomado. Racional, dolorosa, necessária. Pensou na mãe, pensou em Ícaro, pensou no futuro que talvez estivesse comprando com aquele instante. Então ergueu o olhar e, mesmo com o coração acelerado, disse com firmeza. Sim. O juiz sorriu brevemente e logo os documentos foram colocados à frente deles. A caneta deslizou primeiro na mão de Lorenzo, cuja assinatura parecia mais um carimbo de poder. Em seguida, Carina pegou a caneta. O frio metálico contra os dedos aumentou a tensão em seu peito. Ela escreveu seu nome com uma calma forçada, mas percebeu a leve tremura no final do traço. Ao devolver a caneta, respirou fundo, como quem acabara de atravessar um abismo. O juiz declarou-os casados. As testemunhas aplaudiram de maneira tímida, mais por formalidade do que por emoção. Não havia música, nem flores lançadas, nem sorrisos radiantes. Apenas a frieza do protocolo cumprido. Quando se levantaram da mesa, Lorenzo se aproximou dela e ofereceu o braço, como mandava a etiqueta. Carina hesitou por um segundo, depois aceitou. Era apenas mais um gesto esperado, uma fachada para o mundo. Ainda assim sentiu a firmeza dele, o calor discreto por baixo do tecido caro. Não era nada, mas, para ela, aquele pequeno contato parecia enorme diante da ausência de afeto que pairava no ambiente. Saíram do cartório sob o olhar curioso de algumas pessoas que aguardavam na fila. Lá fora, fotógrafos de veículos de negócios, previamente avisados, já esperavam. Lorenzo havia permitido que a notícia fosse divulgada como um passo de estabilidade na vida do CEO do Grupo Montrelli. Para a imprensa, aquilo seria manchete de economia, não de amor. Os flashes começaram a disparar.
Karina piscava, incomodada, mas manteve a postura ereta. Lorenzo, ao contrário, parecia imune àquela tempestade de luzes. Segurou discretamente a mão dela, apenas para passar a imagem de casal unido. O toque foi firme, ensaiado, quase mecânico. Ainda assim, foi suficiente para acelerar o coração dela, que lutava para não trair suas emoções diante das câmeras. Sorria, ele murmurou, quase imperceptível. Ela o fez. Um sorriso contido, mais por sobrevivência do que por felicidade. Mas, curiosamente, a foto captada naquele momento mostraria ao mundo uma mulher de olhar doce e um homem de semblante sério, juntos em contraste perfeito. No carro, já longe dos flashes, o silêncio voltou a ocupar o espaço entre eles. Karina mantinha as mãos sobre o colo, os dedos entrelaçados, tentando organizar os pensamentos. Lorenzo observava a cidade pela janela, como se já estivesse em outra reunião, em outro contrato, distante da realidade que acabara de assinar. "Preciso que você esteja preparada", disse finalmente. "A imprensa vai querer saber detalhes. Vão especular. Alguns dirão que é por amor, outros que é por conveniência. Nós não vamos confirmar nada além do que o contrato prevê." Karina apenas assentiu. "Eu sei." Ele a olhou rapidamente, os olhos castanhos mergulhados em mistério. "E não se preocupe. Eu cuidarei para que sua família não sofra nenhuma consequência." Foi uma frase curta, mas que pesou em Karina como um alívio inesperado. Ela não respondeu. Apenas deixou que um resquício de gratidão suavizasse seu semblante. À noite, no jantar com a mãe e o irmão, Karina manteve o segredo. Disse apenas que o trabalho estava exigindo mais, que havia coisas importantes acontecendo. Ícaro, empolgado com seus resultados escolares, falava sem parar sobre projetos de engenharia. A mãe sorria, orgulhosa. Karina os observava, sentindo o peso do anel simples em sua mão esquerda. Aquilo não era apenas um objeto, era um símbolo silencioso de uma escolha feita. Enquanto isso, em sua cobertura, Lorenzo revisava relatórios como se nada tivesse acontecido. Para ele, o casamento era apenas mais uma estratégia concluída. Mas, quando passou diante do porta-retratos da mãe, deteve-se por alguns segundos. Não havia ninguém para ver o leve suspiro que escapou, nem o breve toque nos próprios dedos, como se tentasse sentir o que havia acontecido mais cedo, quando segurou a mão de Karina em frente aos fotógrafos. A chuva caía fina naquela noite em que Karina atravessou os portões da mansão Montrelli pela primeira vez como esposa, ao menos no papel, de Lorenzo. O carro preto entrou pelo pátio de pedra iluminado por holofotes discretos, refletindo as gotas que escorriam como fios de cristal. Ela observava tudo pela janela. O jardim meticulosamente podado, as esculturas modernas espalhadas entre as árvores, a imponência da fachada de linhas retas e janelas altas. Era como se a casa tivesse sido desenhada para afastar qualquer calor humano, feita mais de simetria do que de acolhimento. Quando o carro parou, o motorista abriu a porta. Karina respirou fundo, ajeitou o casaco simples que usava e desceu, sentindo o frio da noite se misturar ao frio do coração. Ao lado dela, Lorenzo caminhava com passos firmes, indiferente à chuva que ameaçava molhar-lhe o ombro. A porta principal abriu-se automaticamente e 2 empregados surgiram para recebê-los. Um mordomo de meia-idade, expressão austera, e uma governanta de cabelos presos em coque impecável. "Bem-vindos", disseram em uníssono, quase como uma coreografia. Karina sorriu educadamente, mas percebeu que não havia espaço para afetos espontâneos. Tudo naquela casa respirava disciplina. Ao atravessar o hall, o impacto foi imediato. O pé direito alto exibia um lustre de cristal gigantesco, refletindo cada gota de luz, como se fosse um pedaço de céu congelado. As paredes adornadas com obras de arte abstratas contrastavam com o chão de mármore escuro. No centro, um tapete persa estendia-se em cores que, embora ricas, não aqueciam. Era beleza sem calor. "A partir de agora, esta é sua casa", disse Lorenzo, com a mesma neutralidade com que anunciaria um balanço trimestral. "Mas existem regras." Karina ergueu os olhos para ele.
As palavras vieram como um balde de água fria, ainda que já as esperasse. Regras, repetiu. Ele assentiu, tirando o paletó e entregando-o ao mordomo. Sim, e não são sugestões, são condições. Caminharam até a sala de estar, um ambiente amplo, com sofás de couro claro, lareira elétrica e prateleiras de livros que pareciam mais peças de decoração do que volumes lidos. Carina sentou-se na beira de uma poltrona, aguardando. Lorenzo permaneceu de pé, imponente, como um professor prestes a ditar uma lição. Primeira regra. Começou com a calma de quem lê cláusulas. Aparências importam. Em eventos públicos você estará ao meu lado. Fotos, jantares, entrevistas. Preciso que se comporte de acordo com o protocolo. Carina engoliu em seco, lembrando-se dos flashes no cartório. Assentiu. Está bem. Segunda, continuou. Dentro desta casa, quartos separados. Isso já está no contrato, mas quero reforçar. Fez uma pausa, encarando-a com olhos indecifráveis. Não haverá espaço para mal-entendidos. Ela sentiu o rosto arder, ainda que tivesse concordado com aquela condição desde o início. Era a prova viva de que aquele casamento não era movido por romance. Terceira, confidencialidade. Nada do que acontece aqui pode sair para terceiros, nem mesmo para sua família. Eles não podem saber dos termos do acordo. Eu jamais faria isso, respondeu, firme. Lorenzo apenas inclinou a cabeça, aceitando. Quarta regra. Respeito irrestrito. Não levantarei a voz contra você, e não admitirei desrespeito da sua parte. Discussões podem acontecer, mas sempre com a cláusula 7.2 como base. Um breve silêncio caiu. Carina sentiu uma ponta de alívio. Ele podia ser frio, mas parecia honrar sua palavra. E a quinta regra? Arriscou. Lorenzo a encarou. Não se apegue. Isso é um contrato, nada mais. A frase entrou como um punhal silencioso. Carina desviou o olhar, tentando manter a compostura. Parte dela queria responder, dizer que não era uma adolescente sonhadora, mas outra parte sentia o coração rebelar-se contra aquela frieza. Entendido, murmurou. O mordomo então interveio, pedindo licença para mostrar-lhe o quarto. Subiram uma escada larga de madeira escura, ladeada por corrimãos de ferro trabalhado. No corredor, portas alinhadas, cada uma levando a um espaço diferente. Ao abrir a que seria dela, Carina encontrou um quarto impecável. Cama king size com lençóis de linho brancos, cortinas grossas em tom de cinza, móveis minimalistas. Não havia fotografias, não havia objetos pessoais. Tudo parecia um hotel de luxo. Espero que esteja à altura, disse Lorenzo encostado no batente da porta. Está. A voz dela soou baixa, mas firme. Ele a observou por alguns segundos, como se buscasse confirmar algo invisível. Depois, apenas acenou com a cabeça e se afastou. Quando ficou sozinha, Carina percorreu o quarto com os dedos. Tocou os lençóis, abriu o guarda-roupa vazio, encostou na vidraça que dava vista para o jardim iluminado. Sentiu-se pequena, deslocada, como se tivesse sido colocada em um cenário que não lhe pertencia. Suspirou fundo e deixou o corpo cair na cama. O peso das regras parecia maior do que a própria mansão. Na manhã seguinte, a rotina começou cedo. Às 7h, a governanta bateu à porta, oferecendo café da manhã. Carina agradeceu, mas preferiu descer. A sala de jantar era tão grande que caberia facilmente 3 famílias inteiras. A mesa, longa e de madeira escura, estava posta apenas para 2 pessoas. Ela se sentou em uma das pontas, sentindo o vazio entre os assentos. Pouco depois, Lorenzo entrou impecável como sempre, já de terno. Dormiu bem? Perguntou sem emoção. Sim, respondeu, ainda que tivesse passado boa parte da noite acordada. Ele tomou café em silêncio, folheando o jornal econômico. Carina beliscava o pão, mais por educação do que por fome. O silêncio era pesado, mas não hostil. Era apenas vazio. Após a refeição, Lorenzo anunciou. Hoje teremos um jantar com 2 investidores internacionais. Preciso que você esteja presente. Roupa formal. Carina assentiu mesmo sem saber exatamente como deveria se portar.
Passou o resto do dia tentando se preparar. Escolheu um vestido preto discreto, prendeu o cabelo, maquiou-se levemente. Quando Lorenzo a viu pronta, fez apenas um comentário. Adequado. Durante o jantar, Carina manteve-se ao lado dele, ouvindo mais do que falando. Observava a frieza com que Lorenzo conduzia conversas, como cada palavra era medida, cada gesto calculado. Mas em alguns momentos, quando a atenção dos convidados se voltava para ela, Carina surpreendia-se com a própria habilidade de sorrir, de responder com educação e firmeza. Lorenzo silenciosamente parecia aprovar. Na volta dentro do carro, o silêncio novamente os envolveu, até que Lorenzo quebrou a barreira. Você lidou bem. Não é fácil suportar olhares avaliadores como os deles. Carina ergueu os olhos, surpresa. Obrigada. Mas lembre-se, ele acrescentou, quase como se precisasse reafirmar o muro. Isso não muda nada. A frase a feriu, mas ela apenas olhou pela janela, deixando a cidade noturna desfilar em luzes borradas. Ao chegar à mansão, Lorenzo se dirigiu ao escritório. Carina subiu para o quarto. Antes de dormir, no entanto, ouviu passos pesados no corredor e, por curiosidade, espiou pela fresta da porta. Lorenzo caminhava sozinho, tirando o paletó com um gesto cansado. Por um instante, a máscara fria parecia menos sólida. Havia cansaço, havia peso. Mas logo a porta do escritório se fechou e o bilionário voltou a ser o homem de ferro que ela conhecia. Deitada, Carina encarou o teto escuro. As regras eram claras. O contrato era sólido. A tempestade começou no fim da tarde, como uma promessa tímida de garoa, e de repente desabou sobre a cidade com trovões que pareciam rasgar o céu em faixas. Na mansão Montrelli, as luzes de jardim tremeluziam sob a água, e a chuva dense, soprada pelo vento, riscava as janelas como agulhas. Carina fechou a cortina do quarto e respirou fundo. Estava se acostumando àquela casa que parecia feita de linhas retas e silêncios. Do corredor vinha um cheiro de café recém-passado. Da sala de música, um piano mudo que ninguém tocava. Ela tentava transformar aquele lugar em algo habitável. Uma caneca favorita na mesa de cabeceira, um livro aberto, um vasinho de manjericão na janela. Gestos mínimos, mas que para ela significavam chão. Lá embaixo, Lorenzo terminava uma chamada em videoconferência com 2 diretores de um fundo estrangeiro. Os trovões estouravam atrás dele como flashes inconvenientes. Ao final da conversa, tirou o microfone, fechou o notebook e passou a mão na nuca, um gesto raro de cansaço. A tempestade tinha complicado as entregas de um centro logístico e também atrasado a aprovação de uma licença num município do interior. Ele odiava quando variáveis escapavam do controle. O telefone vibrou com uma mensagem do jurídico. Nova movimentação do grupo rival. Possível tentativa de aquisição hostil se o conselho perceber fraqueza. Lorenzo sentiu o peito contrair não de medo, mas de cálculo. E ainda assim havia algo naquela noite, uma soma de estalos, sombra e vento, que mexia num andar mais antigo da sua memória. Carina desceu para a cozinha com a intenção de preparar um chá. A governanta já tinha se recolhido e o ambiente estava silencioso, com apenas uma luz de bancada acesa. Ela se moveu em gestos que conhecia de casa. Encher a chaleira, escolher um sachê, separar uma caneca. Gostava da ideia de que, mesmo nos lugares mais frios, havia uma mesa e uma água quente esperando por alguém. Enquanto esperava a água ferver, ouviu um ruído seco, como vidro se partindo. Vinha do escritório. Lorenzo? Ela chamou da porta, hesitante, sem resposta. Um trovão ribombou fazendo o vidro tremer. Carina apressou o passo. Ao empurrar a porta do escritório, viu Lorenzo de pé ao lado da mesa, com um copo quebrado no chão e sangue escorrendo da palma da mão. O corte era longo, fino, um traço vermelho vivo no branco da pele. O que aconteceu? Ela aproximou-se sem esperar permissão, pegando um pano de algodão do aparador. Sente-se. Foi nada, ele disse, tentando conter o sangue com os dedos. Distração idiota. Ela segurou a mão dele com firmeza, mas sem contundência, e pressionou o tecido contra o corte, elevando a mão. O sangue escorreu por um instante e logo foi contido.
Lorenzo a observou, primeiro com aquele hábito de avaliar tudo, depois com uma hesitação que ele não reconhecia em si. Em silêncio, ela olhou ao redor. Viu que o kit de primeiros socorros estava em uma gaveta à direita. Anotara mentalmente onde tudo ficava. E abriu a caixa. Gaze, antisséptico, curativos. Vai arder, avisou, sem teatralidade. Ele assentiu, e a imagem era quase surreal. O homem que assinava alianças e aquisições milionárias, sentado na beira da mesa, o braço estendido, sendo cuidado por uma secretária que agora era sua esposa por contrato. A proximidade trouxe à tona coisas pequenas, o cheiro discreto do aftershave, a respiração contida, a tensão nos ombros mesmo enquanto ele se deixava cuidar. Quando o algodão tocou o corte, Lorenzo contraiu a mandíbula, mas não afastou a mão. Respire, disse Carina gentil. É só um corte. Já vi piores no balcão da papelaria onde eu trabalhava. Você trabalhou em papelaria? A pergunta veio como uma pedra rolando para fora de um lugar esquecido. Aos sábados, um sorriso mínimo. Tesouras, estiletes, crianças apressadas. Você aprende rápido a fechar um corte. Ela terminou o curativo com destreza. Envolveu a gaze, fixou o esparadrapo. Quando soltou, tocou de leve o dorso da mão dele, como se testasse a firmeza do curativo. Mas o gesto carregou uma gentileza que não cabia na lógica do contrato. Lorenzo a observou como se estivesse vendo uma coisa nova e antiga ao mesmo tempo. Obrigado, disse. De nada. Antes que qualquer dos dois pudesse acrescentar outra palavra, um clarão encheu a sala, seguido de um estrondo tão próximo que fez as luminárias piscarem. Por um segundo, tudo apagou. O breu mais completo. Carina prendeu o ar. Lorenzo, num impulso, segurou o braço dela. O gerador entrou em ação e algumas luzes de emergência acenderam, desenhando o escritório em sombras avermelhadas. O gerador devia manter tudo estável, ele disse numa calma forçada. Vou ver o que aconteceu. Não vá sozinho, ela disse sem pensar. É perigoso descer ao subsolo com a chuva assim. Eu vou junto. Ele hesitou um instante. Talvez entre a regra projetada de não se envolver e o entendimento de que, naquela hora, era melhor não estar só. Acenou. Saíram pelo corredor, passando pela sala de estar agora estranha sob a iluminação de emergência. Na escada, o piso estava escorregadio por causa de gotas trazidas por janelas mal fechadas. No meio do caminho, outro trovão. Lorenzo apertou mais o passo, como se quisesse chegar antes do próximo clarão. No elevador de serviço, Carina pressionou o botão de descida. As portas se fecharam com um sussurro metálico. O cubículo mergulhou numa luz baixa, quase amarela. O painel marcou 1, o motor começou a trabalhar, e então, um tranco. O elevador parou entre andares. Carina sentiu o chão fugir por um segundo. Lorenzo soltou um palavrão baixo, algo entre nervoso e impaciência. Apertou o botão de alarme, ouviu um bip distante. A voz do sistema não respondeu. O som da chuva era mais alto ali, como se o mundo inteiro batesse na casca de um ovo. Vai voltar, disse Carina, mais para ocupar o ar do que por certeza. Os geradores desses prédios têm redundância. Esses têm, respondeu Lorenzo, olhando para o painel. Mas a voz dele não tinha a mesma segurança de sempre. Havia um tremor quase imperceptível na respiração. Só... Não suporto espaços parados. A admissão veio como algo arrancado. Carina entendeu no ato. Não era claustrofobia genérica, era memória. Aproximou-se meio passo, estudando o rosto dele sob a luz triste. Havia um traço de menino nos olhos que ninguém veria em uma sala de reunião. 7.2 em ação. Ela disse baixinho, invocando o código que tinham combinado. Falar antes do gelo. Ele fechou os olhos um instante. Quando abriu, a voz veio baixa, sem o brilho do ferro. Eu era criança. Uma enchente prendeu minha mãe e eu no elevador do prédio velho onde morávamos. A luz se foi. Ficamos quase 1 hora. Eu segurava a mão dela. Ela cantava para eu não chorar. Ele engoliu seco. Ela morreu 2 anos depois, não por causa do elevador, mas na minha cabeça as coisas ficaram coladas.
A imagem entrou em Karina como se fosse também dela. A mão de uma mãe, a escuridão, o canto para segurar o mundo. Ela tocou o braço dele, não a mão ferida, o outro, e falou com uma segurança que não gritava, só ocupava espaço. Respira comigo. Colocou uma mão sobre o próprio peito, marcando um ritmo lento. Conta 4 inspirando, segura 2, solta 6, ouve minha voz. Lorenzo obedeceu e era estranho que obedecesse. Ele, que não obedecia a nada além da lógica, inspirou, segurou, soltou. A respiração foi se ajeitando, quebrando o tremor, arrumando o ar nas gavetas. Karina, sem pressa, continuou a marcar o tempo. Para distraí-lo, começou a falar do que sabia ser âncora para si mesma. Toda vez que o medo vinha lá em casa, minha mãe fazia suco de maracujá. A cozinha ficava com cheiro de fruta e açúcar, e aquilo, não sei porquê, calava um pouco os barulhos de dentro. Um sorriso. Não tenho suco aqui, mas tenho a memória. E uma voz. Fica comigo nesse som. 426. Os segundos ganharam densidade e, sem que percebessem, criaram um abrigo. A luz amarela criou um halo nos olhos dele. Karina sustentou aquele olhar, e havia ali uma coisa que não cabia em cláusulas. Reconhecimento. Não o reconhecimento público de quem manda e de quem obedece. O reconhecimento íntimo de 2 humanos que, por um instante, seguram um o outro na mesma tábua no meio do rio. Um estalo. O elevador trepidou e voltou a descer devagar. A luz de emergência piscou. O painel marcou 1. As portas se abriram para o subsolo, cheirando a concreto molhado e óleo. A sala dos geradores estava adiante, vibrando um ronco irregular. Lorenzo pareceu recuperar sua forma habitual num piscar, a eficiência voltando como uma jaqueta que ele vestia com naturalidade. Vamos restabelecer a carga plena, disse, quase para si, abrindo o painel técnico. Karina ficou ao lado, segurando a lanterna do celular. Ele mexeu em chaves, checou tensões, fez um ajuste. O ronco do gerador se estabilizou, subindo de um grave inseguro para um grave robusto. As lâmpadas do corredor acenderam com força. Pronto. Missão cumprida. Ela sorriu, baixando o braço que segurava a lanterna. Eles ficaram ali parados por um segundo, que foi mais longo do que deveria. A luz branca agora desenhava contornos nítidos. Lorenzo virou o rosto para ela e, sem a sombra, Karina viu olhos cansados e, ao mesmo tempo, acesos. Ele olhou a mão enfaixada, depois voltou aos olhos dela. Um trovão distante respondeu do lado de fora, mas ali a tempestade parecia ter recuado. Obrigado por... começou ele buscando uma palavra que não usava. Ficar. E por me lembrar de respirar. Obrigada por dizer, devolveu ela. Nem todo mundo diz. Ele deu um passo. Não foi um passo ensaiado para uma foto. Foi um passo curto, pessoal. A distância entre os dois deixou de ser fria. A mão dele, a que não estava enfaixada, subiu devagar até o rosto de Karina, como se pedisse autorização. Ela não se afastou. Os dedos roçaram a pele dela, quentes, e houve um instante de silêncio em que ambos poderiam ter recuado. Mas não recuaram. Isso não está no contrato, ele sussurrou. E eu nunca faço o que não está na página. A voz falhou entre a ironia e a verdade. O contrato não legisla sentimentos, ela repetiu, lembrando as próprias palavras do primeiro dia. O beijo veio como se o mundo decidisse, por um instante, sair do modo de cálculo e entrar no modo de existir. Não houve pressa, não houve posse. Houve encontro. Os lábios se tocaram primeiro com delicadeza, um reconhecimento tateando o terreno. Depois, um pouco mais de entrega, como se ambos entendessem que aquele era o idioma possível naquela noite de chuva. Um beijo na boca, romântico, inteiro, dizendo sem alarde tudo o que não cabia em cláusulas. Karina sentiu o gosto discreto de café e a sombra de algo que poderia ser medo se não estivesse, naquele momento, se transformando em cuidado. Lorenzo sentiu um aquecimento, que não tinha nada a ver com geradores estabilizados. Um calor antigo, como o de uma luz acesa na cozinha quando o resto da casa apaga. Quando se afastaram, ficaram ainda próximos, respirando no mesmo compasso que haviam contado no escuro.
Ele encostou a testa na dela, um gesto simples que, para quem vive em guerra com o próprio silêncio, parecia uma vitória. Eu não sei o que fazer com isso, ele disse honesto. Ninguém sabe no começo. Ela respondeu sem dramatizar. A gente fala antes que vire gelo. 7.2 em ação. Ele sorriu. Um quase sorriso, mas verdadeiro. Endireitou os ombros, como se lembrasse de que o mundo existia para além daquela sala de máquinas. Quartos separados ainda fazem sentido, afirmou mais para conferir que havia limites do que para erguê-los como muros. Mas... E parou, buscando as palavras. Não vou fingir que isso não aconteceu. Nem eu, disse Karina. E se acontecer de novo, que seja por escolha, não por fuga. Combinado. Subiram de volta pelas escadas, evitando o elevador por acordo tácito. No corredor, as luzes já estavam normais. A mansão havia recuperado a postura altiva. Na sala de estar, Karina viu o pano manchado de sangue que deixara sobre o aparador. Dobrou-o, levou até a cozinha, colocou de molho. Coisas pequenas. A vida sempre voltava por elas. Eu vou revisar os relatórios de impacto da chuva e ligar para a equipe de Sorocaba, disse Lorenzo já com a voz de quem retoma o comando. Mas, antes de virar para o escritório, tocou o ombro de Karina, leve. E... Boa noite. Boa noite. No quarto, Karina encostou as costas na porta e soltou um riso baixo, de nervoso e alívio. Andou até a janela. A tempestade começava a se afastar em direção às margens. As luzes da cidade voltavam a ser constelações, não riscos. Levou a mão aos lábios ainda quentes e pensou em como a geografia muda quando um mapa ganha uma ponte. Lembrou-se de Ícaro prometendo construir uma ponte com o nome dela. Talvez algumas pontes começassem assim, com o primeiro passo no vazio, com a mão de alguém te dizendo respira. Lorenzo no escritório sentou-se e abriu o notebook. A tela se iluminou com gráficos e linhas de status, mas os olhos dele demoraram a focar. Olhou para a mão enfaixada, mexeu os dedos, sentiu a leve dor do corte, uma dor que lembrava existências. Levantou-se sem pensar e foi até o porta-retratos da mãe. A mesma foto de sempre. O menino de uniforme ao lado da mulher de semblante doce. Tocou a borda de madeira com o polegar. Não disse nada. Não precisava. Em algum lugar, uma canção antiga que ele não lembrava a letra ainda assim, acalmava o menino preso no elevador de anos atrás. Mais tarde, quando a casa já estava quieta e a chuva tinha virado pingos espaçados, Karina deitou-se e não apagou a luz. Pegou o livro da cabeceira, mas não leu. Ficou olhando o teto, ouvindo a própria respiração, pensando que talvez não se apegar fosse uma regra que só funcionava em prédios sem gente. Lembrou-se do beijo, do toque, do obrigado, do fica comigo. O amanhecer chegou tímido, com raios de sol atravessando as cortinas pesadas da mansão. Karina despertou antes do despertador. Deitou-se de lado, olhando a luz dourada se infiltrar pelas frestas do tecido. Ainda sentia os lábios quentes, como se o beijo da noite anterior tivesse deixado uma marca invisível. Era impossível esquecer o instante em que Lorenzo, o homem de gelo, deixou a máscara cair. Ela levou os dedos à boca, quase envergonhada do próprio gesto, e suspirou. Não podia se permitir aquilo. Não podia esquecer que estava em um casamento de contrato, firmado por cláusulas, regido por limites. Mas seu coração, insubordinado, não estava nem um pouco interessado em limites. Ao descer para o café da manhã, encontrou a mesa posta como de costume. Frutas cortadas, pão fresco, café fumegante. Lorenzo já estava lá, impecável em um terno azul marinho. Lia o jornal como sempre, com expressão séria. Mas havia algo diferente. Ao perceber a presença dela, ergueu os olhos e sustentou o olhar por alguns segundos a mais do que de costume. Bom dia, Karina. A voz dele estava mais baixa, menos cortante. Ela retribuiu. Bom dia. O silêncio se instalou, mas não era o mesmo silêncio pesado de antes. Era um silêncio carregado de lembranças do que havia acontecido no elevador e no subsolo. Um silêncio cheio de coisas não ditas. Karina tentou se concentrar no café,
mas não conseguiu evitar reparar em detalhes que antes passavam despercebidos. O modo como ele mexia a colher devagar, a maneira como passava a página do jornal com precisão, o leve vinco entre as sobrancelhas que só surgia quando estava em conflito interno. Ela conhecia Lorenzo como chefe, como patrão, como homem de negócios, mas agora começava a enxergar traços de humanidade que se escondiam sob o gelo. Sobre ontem, ele começou, pousando a colher. O coração dela disparou. Carina largou o guardanapo e esperou. Foi um impulso, completou ele. Não costumo perder o controle. As palavras caíram como pedras, mas logo ele acrescentou. E ainda assim não me arrependo. Carina sentiu o estômago revirar. Parte dela queria sorrir, parte queria levantar e sair correndo. Ficou apenas ali, tentando parecer calma. Eu também não, disse num fio de voz. Os olhos dele brilharam por um instante. Mas então, como quem lembra das próprias regras, Lorenzo recostou-se na cadeira. Precisamos manter as coisas no lugar. O contrato existe por um motivo. Eu sei. Carina baixou o olhar. Mas sentimentos não se organizam em cláusulas. Ele não respondeu. Apenas dobrou o jornal e se levantou. Antes de sair, lançou-lhe um último olhar, carregado de algo que ela não conseguiu decifrar. Desejo, dúvida, medo. Talvez tudo ao mesmo tempo. O coração que insiste. Durante o dia, Carina tentou se concentrar no trabalho. Atendeu ligações, revisou contratos, organizou a agenda de Lorenzo, mas sua mente voltava sempre para a noite anterior. O toque da mão dele em seu rosto, o beijo, a vulnerabilidade que ele havia revelado. Cada vez que Lorenzo passava por sua mesa, o coração dela acelerava. Ele mantinha a postura firme, distante, mas havia uma sombra diferente em seus olhos, como se também lutasse contra algo que não podia admitir. À tarde, uma reunião com investidores internacionais exigiu que Carina estivesse presente. Sentou-se discretamente ao lado, anotando cada detalhe. Lorenzo conduzia a reunião com maestria, frio e calculista como sempre. Mas, em determinados momentos, seus olhos fugiam para ela, mesmo que por segundos. Carina sentia o peso desse olhar, como se fosse uma corrente invisível ligando os dois no meio de toda aquela formalidade. No fim do encontro, um dos investidores, sorridente, comentou. Montrelli, sua esposa é discreta, mas impressiona. Parece ter a mesma firmeza que você. Lorenzo apenas assentiu. Mas quando o olhar dele cruzou novamente com o de Carina, havia algo diferente ali. Orgulho. O peso das regras. Naquela noite, Carina não conseguiu dormir. Caminhava pelo quarto como uma prisioneira de si mesma. As regras ecoavam em sua mente. Não se apegar, quartos separados, confidencialidade. Mas o coração insistia em ignorar cada uma delas. Levantou-se e foi até a varanda. A mansão estava mergulhada no silêncio, iluminada apenas pela lua. O vento frio bagunçava seus cabelos. Foi quando ouviu passos atrás de si. Virou-se e encontrou Lorenzo, sem terno, usando apenas uma camisa branca e calça de tecido. Ele parecia menos imponente, mais humano. Não consegue dormir? Perguntou. Não. Ela sorriu sem graça. Muitas coisas na cabeça. Ele se aproximou e se apoiou no parapeito ao lado dela. O silêncio entre os dois era agora quase confortável. Olharam para o jardim iluminado pela lua. Eu também não consigo, confessou ele após um tempo. Desde ontem. Carina respirou fundo. Queria dizer que sentia o mesmo, que aquele beijo havia mudado tudo. Mas não encontrou palavras. Lorenzo começou, mas parou. Ele virou o rosto para ela e os olhos se encontraram. Por um instante, não havia regras, não havia contrato. Apenas dois corações em conflito, batendo no mesmo ritmo. Diga, pediu ele. Ela hesitou, mas terminou. Eu não consigo fingir que nada aconteceu. O silêncio se alongou. Lorenzo parecia lutar consigo mesmo. E então, com uma firmeza inesperada, respondeu. Eu também não. A confissão pairou no ar como um segredo proibido. Carina sentiu o corpo inteiro tremer. Lorenzo deu um passo à frente, diminuindo a distância.
A mão dele subiu novamente até o rosto dela, como na noite anterior. Mas dessa vez não havia escuridão, não havia medo. Havia escolha. O beijo aconteceu de novo. Romântico, intenso, mais longo. Não era impulso, era necessidade. Karina se entregou, sentindo o mundo inteiro se reduzir ao contato dos lábios. As mãos dela repousaram no peito dele, sentindo o coração bater forte, rápido, tão humano quanto o dela. Quando se afastaram, ofegantes, Lorenzo encostou a testa na dela. Estamos quebrando todas as regras. Algumas regras merecem ser quebradas. Karina sorriu, ainda de olhos fechados. Ele suspirou, como quem carrega o peso de duas realidades. Isso pode nos destruir. Ou pode nos salvar, disse ela firme. O conflito. Naquela noite, Karina voltou para o próprio quarto. A regra dos quartos separados ainda estava de pé, mas agora parecia frágil, sustentada apenas por convenções. Deitou-se e encarou o teto, sabendo que algo irreversível havia acontecido. Lorenzo, em seu quarto, também não dormiu. Caminhava de um lado a outro, lembrando-se do beijo, da forma como ela havia dito que algumas regras mereciam ser quebradas. Parte dele queria se render. Outra parte gritava que ceder seria fraqueza, que sentimentos eram perigosos. O coração dele estava em guerra. E no meio dessa guerra, Karina havia se tornado a faísca que poderia incendiar tudo. O dia nasceu com um céu de chumbo, o tipo de manhã em que a cidade parece prender a respiração antes da tempestade. Karina acordou com a lembrança morna do beijo na varanda e com o peso fresco das regras que, de repente, pareciam roupas apertadas demais. No espelho, prendeu o cabelo em um rabo simples e escolheu uma camisa azul clara, a mesma que usava quando precisava lembrar de quem era, alguém que resolve. Na agenda, um compromisso fora da rotina. Vistoria no centro logístico de Sorocaba, onde as últimas chuvas e uma série de atrasos haviam criado um gargalo. O jurídico pedira que alguém de absoluta confiança levasse pessoalmente um adendo contratual para fechar a troca de fornecedores de uma linha sensível. Ela se voluntariou. Lorenzo hesitou. O olhar dele disse mais do que a boca e acabou cedendo, com duas condições: carro da empresa e segurança discreta. Me atualize a cada etapa, ele pediu, a voz baixa, séria. E Karina, cuidado com a imprensa, estão farejando a história. Eu ligo quando chegar, prometeu, segurando por um segundo a coragem com os dedos. No caminho, a estrada parecia um filme em avanço lento. Campos molhados, placas lambidas de chuva, caminhões pesados carregando o mundo. O celular vibrou. Era Ícaro, foto de um protótipo de ponte desenhado com régua e sonho. Quando eu terminar, essa vai se chamar Karina. Ela riu sozinha, guardando aquilo como quem guarda uma pedrinha no bolso para tocar quando o medo aperta. No portão do centro, crachá, revista, assinatura. O gerente operacional, um homem de bigode branco e braços fortes, a recebeu com respeito de quem reconhece, mais do que a função, o tipo de presença que ela carregava. Calma que organiza. Começaram pela Doca 3, a mais problemática. Empilhadeiras, paletes enfileirados, o zumbido de uma esteira consertada às pressas. Karina conferiu códigos, mediu prazos, comparou notas. Em uma pilha algo destoou. Caixas lacradas com selos que, de perto, pareciam impressos em material mais opaco. Um detalhe que um olhar distraído não veria. Esses selos são do lote antigo? Ela perguntou ao almoxarife. Chegaram ontem à noite, dona Karina. A transportadora garantiu autenticidade. Ela aproximou o selo debaixo da luz. O holográfico não respondia direito. Um arrepio de desconfiança correu-lhe os braços. Traga o leitor, pediu. O aparelho apitou. Depois emitiu um erro. Selo falsificado. O gerente praguejou baixo. Karina anotou, tirou fotos, enviou para Lorenzo com um breve texto. Possível falsificação em lote. Checagem em curso. Pode ser sabotagem. A ligação veio em seguida. Você está segura? Lorenzo não mediu palavras. Isso pode ser mais do que erro de fornecedor. Tô com segurança e equipe. Vou isolar o lote e conferir o painel elétrico do bloco B.
Ontem houve oscilação. Painel elétrico não. Ele cortou seco. Manda a equipe técnica, você fica nas docas. Karina olhou para o corredor comprido que levava ao bloco B. As luzes de emergência piscavam uma vez a cada 10 segundos, como olhos cansados. No fundo, um estalo, cheiro leve de plástico quente. Sem drama, Lorenzo. Só vou olhar a etiqueta do lacre, nada mais. E antes que ele respondesse, complementou com um sorriso que ele não podia ver. 7.2 em ação. Vou te avisar a cada passo. Ela chamou o segurança e eles seguiram pelo corredor. No caminho, cruzaram com um entregador novo. Boné baixo demais, olhar que não parava quieto. Karina registrou a sensação. Aquela intuição que às vezes falava mais alto que o manual. O homem sumiu por uma porta lateral. O segurança, atento, levou a mão ao rádio. Quer que eu siga? Não, ela disse, mas os olhos ficaram procurando o boné ausente. No bloco B, o painel mostrava um histórico de picos irregulares nas últimas 24 horas. Micro curto, fiação velha, ou mão estrangeira. Um estalo, depois outro. O segurança checou o quadro de disjuntores. Um cheiro doce amargo tomou o ar. Tem algo errado, Karina murmurou. Foi então que soou o alarme. Primeiro um gemido baixo, depois uma sirene que parecia arrancar a pele do silêncio. Um funcionário correu gritando: "Fogo no depósito 2, evacuar!" O pânico é uma criatura que aprende rápido. Em segundos, o fluxo de gente ganhou velocidade. Botas batendo, vozes sobrepostas, o rádio crepitando ordens. Karina segurou o rádio do gerente, pediu calma. Abriu a boca e fez o que sabia fazer. Organizar. Saída pela doca principal. Nada de correr em direção à fumaça. Equipe A. Verifiquem o setor de inflamáveis. Equipe B. Confiram se há alguém nos vestiários. Eu fico na contagem pela catraca. A senhora não. O segurança tentou contê-la. É perigoso. Eu estou onde devo estar. Respondeu sem dureza, apenas com verdade. A fumaça chegou como um bicho negro, engolindo corredores. Sprinklers demoraram a abrir, o gerador, outra vez ele, e quando abriram era tarde para apagar tudo, só o suficiente para criar vapor que embaralhava o ar. Karina guiou um grupo de operadores para fora. Um rapaz tossindo mais que os outros parou. Curvou-se, mão no peito. "Vem comigo, vem", ela disse, segurando-o pelo ombro. O ar está melhor perto das portas. Do lado de fora, chuva e fumaça se misturavam num cheiro metálico. Sirenes de verdade aproximavam-se agora. Bombeiros. Ela contou cabeças como quem conta tesouros. 32, 33. Faltavam 2. Um dos almoxarifes, pálido, apontou. "Rodriguinho, ele estava no depósito 2 pegando a mochila. E o encarregado do turno, seu Farias." O segurança virou na hora. "Eu entro. Eu vou com você." "Não é seguro." "Eu sei", Karina respondeu. E entrou mesmo assim. Dentro a fumaça ardia como sal nos olhos. O calor batia não como chama de fogão, mas como forno aberto. Karina puxou a camiseta sobre a boca, lembrando uma dica antiga de brigada de incêndio. O corredor do depósito 2 era um túnel de sombras e luz. Ela chamou a voz raspando. "Rodriguinho!" Um gemido respondeu, fraco, à esquerda. O menino, porque era mesmo um menino, não tinha mais de 19, estava agachado entre paletes, a mochila abraçada como escudo. Karina agachou, tocou-lhe o ombro. "Vem, vamos sair. Agora." "Tô tonto", ele disse, olhos lacrimejando. O segurança ergueu o garoto nos braços. Um estalo alto. Algo cedeu no teto. Karina instintivamente empurrou os dois para a frente, protegendo-os com o próprio corpo. Um pedaço de placa caiu atrás, o chão tremeu. Eles correram. A luz piscou. O painel de emergência do corredor apitou com uma sequência que não estava no manual. "Sabotagem", pensou Karina, com a clareza de quem vê por dentro. Do lado de fora, o oxigênio parecia um presente. Bombeiros tomavam a frente com mangueiras e máscaras. O segurança deixou o menino com os paramédicos. Karina procurou o gerente. "E o seu Farias?" Ninguém sabia. O coração dela, que até então havia sido uma ferramenta, virou um tambor.
Ela olhou o mapa do depósito colado na parede e viu o escritório do encarregado, nos fundos. Voltou, sozinha. O corredor agora inclinava para um lado, como se o prédio estivesse cansado. No escritório dos fundos, uma sombra se movia. Karina empurrou a porta. Seu Farias estava caído, a perna presa sob uma estante curta. O homem tentou levantar o tronco e caiu de novo. "Eu te tiro daqui", ela disse, e a própria voz lhe pareceu a de alguém mais velho, mais acostumado a puxar gente do fogo. Empurrou a estante que não cedia. Procurou uma alavanca, um pé de cabra no canto. Forçou. A estante levantou um dedo. Suficiente. Puxou a perna do homem. Ele gritou. Ela pediu desculpas sem voz. Apoiou-o e começou a andar com ele, um passo de cada vez. O teto estalou outra vez, e a fumaça ganhou pressa. Karina pensou em Ícaro, na mãe, em Maracujá. Pensou em Lorenzo. O telefone vibrou no bolso, teimoso. Ela atendeu sem olhar. "Karina!" A voz de Lorenzo vinha afiada. "Os bombeiros me ligaram. Onde você está?" "No fundo do depósito 2, tossiu, com o seu Farias. "Quase chegando." "Fique onde está, eu estou indo." Repete, "Eu estou indo." "Não." Ela conseguiu rir apesar da fumaça. "Você vem para fora. Eu vou para fora. A gente se encontra do lado de fora. 7.2 em ação." A ligação caiu. Ela continuou. A saída parecia brincar de se afastar. Quando alcançou um trecho com ar mais frio, quase não sentiu o próprio corpo. Do lado de fora, um braço forte arrancou os dois do corredor. O mundo ficou cheio de frases curtas. Oxigênio, pressão baixa, mantenha acordado. Karina sentou no chão, o mundo girando. Um paramédico colocou máscara em seu rosto. Outro tratava o tornozelo do seu Farias, torcido. O menino, Rodriguinho, já recebia soro. E então, um carro preto freou com violência. Porta se abrindo antes do motor terminar o gesto. Lorenzo atravessou a chuva e a fita amarela como se fosse dono das intempéries. Sem terno, sem máscara de eficiência, só um homem correndo. Ele a encontrou sentada, máscara no rosto, olhos marejados por mais do que fumaça. Ajoelhou ao lado dela, as mãos nos ombros. Karina. O nome, na boca dele, saiu como se fosse a primeira vez que ele dizia o nome verdadeiro de alguma coisa. "Você está bem? Onde dói?" "Só ar." Ela tirou a máscara por um segundo, teimosa. E medo. Ele recolocou a máscara em seu rosto com delicadeza, os dedos firmes, e aquilo era quase um beijo de outra forma. A ambulância abriu a porta. Lorenzo virou para o paramédico. "Eu vou com ela." "Parente?" Lorenzo não pestanejou. "Marido." A palavra ficou pairando, simples, incontestável. Ele subiu, sentou no banco estreito, segurou a mão dela. O carro arrancou. Dentro, os sons eram de máquinas pequenas e respirações grandes. Lorenzo mantinha os olhos nela como quem vigia o nascer de alguém. A mão dele tremia um pouco. Ela apertou de volta. "Eu disse que ia sair", ela murmurou. "Eu saí." "E eu disse que ia até você", ele respondeu. E ali não havia contrato, nem cláusula, nem comitê para auditar o milagre de estar vivo. "Karina." A frase ficou presa. Ele inspirou, a coragem passando de costela em costela. "Não me obrigue a te perder antes mesmo de eu admitir que encontrei." Os olhos dela se encheram de água que não vinha da fumaça. Ela balançou a cabeça. Um sim. "Eu não vou a lugar nenhum", disse. "A não ser que você mande. E mesmo assim, vou pensar." Ele quase sorriu, aquele quase sorriso raro que já era casa. No hospital, exames, pressão, saturação, protocolos. Karina teve alta para observação em poucas horas. Intoxicação leve, sem dano ao pulmão. Lorenzo não saiu do lado. Cancelou reuniões, mandou e-mails de 3 palavras apenas. Prioridade Sorocaba, depois falo. No quarto branco, a noite caiu devagar. A mãe de Karina ligou. Ela atendeu, disse que estava tudo bem. Lorenzo, em silêncio, caminhou até o corredor e ligou para Ícaro. Não falou do contrato, falou de orgulho. "Sua irmã é a pessoa mais corajosa que eu conheço", disse. E a frase o surpreendeu pela facilidade. De volta ao quarto,
ele encontrou Karina meio adormecida, cabelos soltos, a máscara de oxigênio pendurada como uma boca de peixe fora d'água. Aproximou-se, sentou na poltrona e ficou. Quando ela abriu os olhos, ele estava ali, cansado e presente. Eu vi coisa demais hoje, ela disse buscando sua mão. Falsificação nos selos. Picos de energia sem sentido. Senti que alguém empurrou as peças para derrubar o dominó. Já acionei a perícia. A voz dele ficou dura, mas era dureza de proteção. Ninguém encosta no nosso centro sem que eu saiba. Quem mexeu nisso hoje alugou o fogo que quase te tomou. Isso tem nome, e eu vou comprar uma guerra se for preciso. Ela sorriu, pequena, por causa do nosso. Depois respirou, voltando ao assunto que, de algum modo, era o único que importava dentro daquele quarto. Lorenzo. Começou, e ele ergueu os olhos, atento. Eu também comprei uma guerra. Por você. Ele inclinou o tronco, aproximou-se. O beijo veio cuidadoso, um selinho que dizia aqui e agora. E depois a gente se entende. Longo o suficiente para lembrar o corpo, curto o suficiente para respeitar as máquinas. Eu não sei o que fazer com isso, ele admitiu, o mesmo homem do elevador, mas agora com a janela aberta. Só sei que não quero fingir. A gente fala antes do gelo, ela lembrou, e o número que os dois tinham inventado virou oração. 7.2, em ação. Ele assentiu e, num gesto simples, tirou do bolso um papel dobrado. Uma impressão recente. Colocou sobre a mesa. Karina arregalou os olhos quando leu o cabeçalho. Comunicado. Comitê de Ética e Conformidade. Um sublinhado. Revisão extraordinária das condições de estabilidade matrimonial para a validação de poderes no Conselho. Havia em negrito uma cláusula do testamento do avô que ninguém mencionara até ali. Uniões estabelecidas sob vínculo hierárquico direto poderão ser questionadas por conflito de interesses, exigindo auditoria e, se necessário, suspensão temporária de direitos de voto. Eles querem usar o fato de eu ser sua funcionária, ela disse, a voz voltando firme, limpa, como quem recobra uma arma. Vão dizer que você me cooptou para segurar o poder. Vão tentar, Lorenzo respondeu, e nos olhos dele havia fogo bom. Mas agora eu tenho outra coisa para dizer a eles. Eu me casei por contrato, sim. E hoje eu ficaria com você sem contrato nenhum. Que auditem o que quiserem. O que me dá medo, e ele riu incrédulo com a própria confissão, é te perder. Karina respirou como se tomasse um copo de água no deserto. Não pediu promessa, não fez juras. Só estendeu a mão e entrelaçou os dedos nos dele, sentindo que, em algum lugar, um menino no elevador e uma menina no galpão aprendiam a sair do escuro juntos. A madrugada avançou, e Lorenzo adormeceu na poltrona, a cabeça inclinada, ainda de mãos dadas com ela. Karina ficou acordada vendo a linha do queixo dele, e pensando que talvez a coragem não fosse o oposto do medo, mas o jeito de atravessá-lo com alguém. Lá fora, Sorocaba lavava suas ruas. Na televisão sem som, um letreiro corria. Incêndio em centro logístico. Polícia investiga sabotagem. No rodapé, uma foto dela, borrada, ao lado de Lorenzo segurando sua mão. Os comentários viriam, os ataques, as perguntas. Mas havia, naquele quarto, algo mais forte que as manchetes. O início claro de um nós. Antes do dia nascer, Karina fechou os olhos e sussurrou, sem precisar que ele ouvisse. Se for guerra, a gente luta. Se for amor, a gente fica. Se for os dois, que eles se preparem. Do lado de fora, as luzes do corredor acenderam uma a uma, como se alguém tivesse passado colhendo a noite. E enquanto a manhã se instalava, a reviravolta já não era apenas o incêndio ou a sabotagem, era a certeza de que, dali em diante, nenhum dos dois poderia voltar a ser o que era antes. O dia do comitê começou com um céu claro, sem nuvens. Uma ironia, porque por dentro, Lorenzo sentia-se diante de um temporal. A sala de reuniões na cobertura do Grupo Montrelli estava preparada como para uma cirurgia. Mesa comprida, pastas marcadas com letras frias, copos de água posicionados no mesmo ângulo. A equipe jurídica ajeitava projetor e planilhas.
O compliance trazia um relatório encapsulando cada passo desde o anúncio do casamento. Comunicação mapeava manchetes. Só faltava o que não entra em pauta: o coração. Karina observava tudo à distância, num canto discreta. Tinha acordado cedo, tomado café com suco de maracujá, o ritual que acalmava ruídos, ligou para a mãe e para Ícaro e vestiu um conjunto claro que não gritava poder, mas dizia presença. Ao lado do peito guardava um papel. A carta que havia escrito de madrugada, com letra firme. Não era aos conselheiros. Era a Lorenzo. Quando deram o sinal, todos se sentaram. O presidente do comitê, um homem de cabelos prateados e olhos acostumados a balanços e não a biografias, abriu a sessão. Estamos aqui para deliberar sobre potencial conflito de interesses decorrente de união civil estabelecida entre CEO e funcionária subordinada, e sobre a estabilidade de voto que decorre do testamento. Haverá exposição, perguntas e parecer preliminar. As palavras caíram como cubos de gelo. Lorenzo endireitou os ombros, mas antes de a equipe jurídica começar, tocou o braço da advogada sutilmente. Ele falaria primeiro. Senhores, começou a voz limpa, antes de números, uma verdade. Quando me casei, fiz um cálculo. Precisei de estabilidade para o grupo. Mas a matemática falha quando tenta somar pessoas. Hoje eu assumo sem rodeios. Continuo casado porque escolhi. Se isso cria uma sombra na leitura de vocês, não vou varrer para baixo do tapete. Vou iluminar. A tela atrás dele se acendeu com gráficos. Cronogramas, organogramas, linhas de reporte mostrando que, desde o casamento, Karina fora removida de qualquer fluxo que tocasse decisões estratégicas. Em seguida, relatórios. O laudo preliminar do incêndio de Sorocaba, apontando sabotagem externa. Imagens dos selos falsificados, perícia de energia indicando interferência manual. A investigação, já em curso, ligava pontos que desenhavam o contorno de um rival oportunista. A narrativa de casamento de conveniência perdia força quando confrontada com fatos graves. A advogada pegou a palavra técnica e precisa. Políticas de integridade, Chinese walls criadas, blindagens. O presidente do comitê anotava, sério. Outro conselheiro pigarreou. Ainda assim, a união entre CEO e subordinada direta... Karina se levantou. A sala virou o rosto para ela. A voz não tremeu. Já não há subordinada, senhores. Mostrou um documento. Apresentei minha carta de desligamento hoje de manhã. Não por vergonha de quem eu sou, mas para que este grupo não precise escolher entre dois bens, sua proteção e nossa verdade. A partir de agora, eu me desligo da área executiva e assumo como voluntária o Instituto Montrelli, que não responde à estrutura de negócios. Quero trabalhar para as bolsas de estudo e cursos técnicos. Respirou. E antes que perguntem, sim, foi decisão minha. Lorenzo tentou me convencer a ficar. Eu disse não. Não é desistir, é escolher. Houve um silêncio em que até o ar pareceu se recostar na cadeira. Lorenzo a olhou como quem acaba de ver alguém levantar uma ponte sozinha. A equipe de comunicação registrou mentalmente a manchete que poderia virar a maré. Mas naquela sala a notícia era outra. O contorno do conflito dissolvia. O presidente cruzou as mãos. Essa decisão mitiga o ponto central. O comitê não julga amores, apenas riscos. Se a relação hierárquica não existe mais e as barreiras de integridade estão sólidas, nossa análise muda de figura. Ainda assim deliberaremos. Saíram. Ficaram Lorenzo, Karina e a cidade lá embaixo, respirando em prédios. Ele se aproximou devagar, como quem teme quebrar algo precioso. Você não precisava... Começou. Precisava sim. O sorriso de Karina era triste e inteiro. Você é bom no que faz. Eu também. E posso ser boa no instituto. A vida não precisa caber numa única caixa. Lorenzo levou a mão ao bolso. Tirou um envelope fino. Dentro, o contrato do casamento. Aquele que havia sido o mapa, a muralha e o labirinto. Passou os dedos pelas cláusulas como quem reconhece o caminho por onde andou. Eu não quero mais isto como bússola, disse. E seus olhos tinham a coragem tranquila de quem salta sem precisar que a ponte já exista.
Fica para a história, não para o futuro. Ele pousou o papel sobre a mesa. Não rasgou, não queimou. Apenas tirou do altar. Às vezes a revolução é só descer uma coisa do pedestal. A porta se abriu, o comitê voltou. O presidente falou, curto, parecer preliminar. Mantidos os direitos de voto do CEO. Conflito mitigado. Seguiremos acompanhando investigação de sabotagem. Quanto à União, não nos cabe mais análise. Fez uma pausa, coisa rara, humana. Usem o tempo de vocês para o que importa. Lorenzo não sorriu. Apenas expirou. Longo, como se soltasse meses de ar. Agradeceu, formal. Prometeu os relatórios. Encerrou. Quando a sala esvaziou, encostou a testa na de Carina. Um gesto que virava a casa. 7.2 em ação, ela disse baixinho. Para sempre, ele respondeu. Nos dias seguintes, as coisas começaram a encontrar lugar novo. A polícia prendeu 2 envolvidos no incêndio. O rival que financiara a sabotagem viu seu nome escorrer pelas manchetes como tinta no chão. O centro de Sorocaba retomou o fluxo com um plano de recuperação. O almoxarife Rodriguinho voltou, tímido, com uma cicatriz de orgulho no currículo. Seu Farias, de tornozelo imobilizado, ganhou visita de Carina e de Lorenzo com flores e uma carta de agradecimento escrita à mão. Carina inaugurou as manhãs no Instituto Montrelli, um prédio mais baixo e colorido que a torre de vidro. Na parede, um mural com fotos. Jovens com certificados, mães com mochilas novas, oficinas de eletricista e programação. Ela desenhou um programa de bolsas técnicas que levava um nome simbólico, Ponte 7.2. Falar antes do gelo, estudar antes do abismo. Ícaro virou estagiário no projeto de engenharia básica. A mãe, orgulhosa, batizou as 2 samambaias do saguão, Amélia e Benedita. À noite, a mansão mudou de temperatura. As regras ficaram as necessárias. Respeito irrevogável, confidencialidade, o direito aos domingos de silêncio. Mas outras se resignificaram. Lorenzo abriu a sala de música e, tímido, contou que a mãe gostava de ouvir Chopin nos domingos. Um professor foi contratado para afinar o piano, mas acabou ensinando alguns acordes a ele. Carina, com um riso que nascia na boca e morava nos olhos, arranhava melodias simples. Às quartas, 19h40, continuavam sagradas. Telefonema para a mãe, sem agenda. Numa dessas quartas, ao voltar da chamada, Carina encontrou o aparador do hall com 2 xícaras de chá, e no meio, o porta-retratos da mãe de Lorenzo, voltado para a sala, não mais para a parede. Ele estava ali, de mangas dobradas, com uma hesitação bonita. Eu queria que ela te visse, disse, quase um menino. Eu já a vejo, respondeu Carina, tocando de leve a madeira. Ela acontece em você quando você segura a minha mão no escuro. Ele sorriu com os olhos, e esse sorriso era a assinatura mais valiosa que já fez. O tempo é carpinteiro silencioso, serrando, lixando, encaixando. 3 meses correram de mãos dadas com notícias boas e algumas pedras. A imprensa, farta de desmentidos, migrou para outro assunto. O conselho, satisfeito com os números e com a lisura, parou de farejar romance como risco. A cidade, como sempre, seguiu contando moedas, abrindo lojas, fechando planos. Num sábado de manhã, Carina levou Lorenzo à casa da mãe. Mesa pequena, cheiro de alho e cebola na frigideira, panela de feijão que parecia abraço. Ícaro fez tour pelo protótipo de ponte, desmontando e montando com uma paixão que acendia a sala. Dona Maristela serviu suco de maracujá e, com olhos que já haviam visto de tudo, mediu o rapaz que atravessava a porta com passos contidos. Falou pouco, observou muito e, no final, disse: "Ele tem cara de fio desencapado que aprendeu a ser régua." E riu. "Menos mal que você entende de fita isolante, minha filha." Lorenzo gargalhou de verdade pela primeira vez em muito tempo. Aquela casa, apertada e cheia de coisas, cabia nele como terno sob medida. "Posso..." Ele pediu licença. "Tocar o piano do Instituto amanhã? Não prometo Chopin, prometo coragem." "Promessa aceita," Carina respondeu, abraçando-o com os olhos. A decisão de renovar votos veio sem anúncio, como vêm as coisas que já estavam esperando o nome.
Foi numa tarde de domingo no jardim da mansão, sob um ipê que havia teimado em florir fora de hora. Não havia lista de convidados impossível, nem maître, nem drones. Estavam ali Dona Glória, da recepção, com o vestido azul que ela chama de para-eventos, o gerente de Sorocaba e sua esposa. Rodriguinho e seu Farias, de bota ortopédica e olhos marejados, a equipe do instituto. Ícaro e a mãe, dois vizinhos que sempre emprestavam açúcar. Um fotógrafo do próprio instituto registraria, não para a revista, mas para o mural. Carina entrou pelo corredor de pedras com um vestido simples, creme, cabelos presos em coque que teimava em soltar fios. Lorenzo a esperava de terno azul sem gravata. O botão da camisa ainda uma concessão à vida. Não havia juiz de paz. Havia uma amiga do instituto, poetisa nas horas vagas, que conduziu palavras leves como pão. Da primeira vez, começou Carina olhando para ele. Eu disse sim com a cabeça, mas o meu coração tremia. Hoje eu digo sim com as duas mãos ocupadas, uma no seu futuro, outra no meu. Prometo falar antes do gelo, prometer só o que posso cumprir e ficar quando o mundo mandar correr. Lorenzo tragou em seco, a voz vindo de um lugar que nenhum conselho frequenta. Da primeira vez eu segurei um papel com tanta força que quase esqueci de segurar você. Hoje eu prometo segurar a sua mão antes de qualquer assinatura. Prometo admitir quando eu não souber, respirar no 426, aprender o que for preciso para ser um bom lar para você. E, quando o elevador da vida parar entre andares, eu prometo cantar desafinado, mas cantar. Risos, suspiros. A poetisa pediu as alianças. Não eram novas, eram as mesmas, mas agora dezentas das cláusulas invisíveis. Quando Lorenzo colocou a aliança no dedo de Carina, ela sentiu que o metal tinha temperatura. Quando ela colocou a dele, o mundo encaixou um novo dente de engrenagem. Podem se beijar, disse a amiga sem burocracia. E eles se beijaram. Não como quem cumpre etapa, como quem inaugura casa. Depois houve pão de queijo, bolo simples com recheio generoso, café passado na hora. Ícaro fez um pequeno discurso nervoso, prometendo que a primeira ponte assinada por ele levaria o nome de quem o ensinou a atravessar medos. Dona Maristela abraçou Lorenzo com força suficiente para lhe alinhar o eixo. Seu Farias chorou sem vergonha. Rodriguinho tirou selfies tímidas, e no piano, Lorenzo tocou 3 acordes para os quais não existe nome. Eram apenas 3 linhas que se encontravam no lugar certo. À noite, quando os convidados se despediram e o jardim ficou cheirando a bolo e flor, Carina e Lorenzo caminharam devagar até a sala. A casa tinha outra luz. Ele parou diante do porta-retratos da mãe, como sempre fazia, e pela primeira vez falou em voz alta. A gente está bem, mãe. Carina ouviu, e aquela frase virou teto. Subiram. No corredor, Lorenzo parou, encostou as costas na parede e puxou-a pela cintura. O beijo agora era familiar, e ainda assim sempre novo. Um entrelaçar que dizia, obrigado, eu fico, até amanhã. Não havia mais quartos separados como regra. Havia respeito, espaço e vontade. Naquela noite, escolheram a mesma porta. Algumas semanas depois, na inauguração do primeiro laboratório do programa Ponte 7x2, Carina discursou para uma plateia de jovens com olhos brilhando. A gente aprende que a vida é feita de cláusulas, mas são as conversas que seguram as pontes. Antes do gelo, falem. Antes do medo, respirem. E quando alguém estender a mão, experimentem aceitar. Nem sempre a gente cai. Lorenzo, na última fila, sentiu-se visto e certo. O celular vibrou. O jurídico avisava que a investigação sobre o rival tinha chegado ao fim com condenações. Ele fechou a tela. Podia esperar. No palco, Carina terminava. O futuro é de quem escolhe, todos os dias, o próximo passo. Eu escolhi. E vocês? Aplausos. Ele subiu, ficou ao lado dela, não como CEO, mas como homem. Tomou o microfone apenas para dizer. Eu escolhi também. Os dois sorriram um para o outro. E o mundo, por um instante, ficou do tamanho exato de 2 pessoas que se reconhecem. Na volta para casa, com as janelas abertas e a cidade soprando morno, Carina encostou a cabeça no ombro dele. Ele dirigia com uma calma nova.
No semáforo virou o rosto, roubou um beijo rápido, um gesto pequeno que neles era a marca registrada, a assinatura que não cabe em contrato. Vamos para casa? Ele perguntou. Vamos, ela disse. Casa é onde a gente fala antes do gelo. E o carro seguiu leve, enquanto as luzes da cidade se alinhavam como constelações que enfim faziam sentido.